Bem-vindo de volta. Nós estávamos na última aula falando sobre a Reforma Protestante, né? E querendo ou não, a Reforma Protestante ela tem influência direta no processo de independência dos Estados Unidos. Ela tem que ter a ver o surgimento da Igreja Protestante com a independência dos Estados Unidos, tá? Para ter ideia, a colonização dos Estados Unidos ela foi devido à Reforma Protestante. Como assim? Olha só, a América do Norte, que é onde os Estados Unidos está, ela foi colonizada durante o reinado da Rainha Elizabeth I. Durante o reinado da Rainha Elizabeth I, nós estamos falando aqui, tá, do início, tá, ou do início da Reforma Protestante na Inglaterra. Ela começou com o pai de Elizabeth I, o rei Henrique VIII na Inglaterra. Como foi a Reforma Protestante na Inglaterra? Tanto que eu não citei na Reforma Protestante na Inglaterra, porque eu deixei para citar agora junto com esse assunto. Nós falamos de Calvino, que foi para a Suíça, e de Lutero na Alemanha. O rei Henrique VIII, pai de Elizabeth I, ele era casado, porém sua esposa tinha dificuldade de gerar filhos homens, dava para ele só filhas mulheres. Ele estava apaixonado com a amante que era uma das damas de companhia da mulher dele, que no caso era Ana Bolena. O que ele pensou? Vou me separar da minha esposa, vou casar com a minha amante, realizar duas coisas boas. Uma é sair fora dessa mulher feia, e a outra é conseguir ter filhos homens. Então ele largou a esposa, Catarina de Aragão, para se casar com Ana Bolena, que daria a filha mulher também, Elizabeth I. Então o que acontece? Nesse rolo todo, Henrique VIII foi procurar a mulher dele, sabendo que ele queria separar, procurou o Papa lá em Roma, já que ela era prima do Papa. Então Henrique VIII passou por um problema seríssimo, que foi o quê? O Papa disse que ele não poderia se separar, porque a Igreja Católica, ao contrário das igrejas evangélicas protestantes, as protestantes, que são as evangélicas, elas têm uma média de 2 a 3 sacramentos, como eu falei na aula passada, né? Que é o batismo, a ceia, são os 2 sacramentos que são comuns em todas as igrejas protestantes. Algumas têm outros a mais, alguns a mais, mas normalmente as igrejas protestantes têm 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia, né? E a Igreja Católica tem 7 sacramentos, entre eles o casamento. Então, para a Igreja Católica, a pessoa só pode ser casada uma vez. Então, se você é católico, por exemplo, você casou na igreja, você por algum motivo banal se separou, não está mais apaixonado, e você casa de novo, a Igreja Católica não aceita seu casamento na igreja. Você pode se casar lá no cartório, você aceita na igreja, não é expulso da igreja, mas você não pode se casar na igreja, porque você rompeu um sacramento, tá? E se for no caso de viuvez ou de adultério, agora a igreja já está aceitando, porém você tem que montar um processo. Tem uma mulher que já não mesmo, ela conseguiu casar, o marido dela cometeu adultério, ela largou, e ela queria casar de novo na igreja católica, mas ela teve que gastar quase 6 ou 7 mil reais em um processo lá em Roma, de comprovar, não sei o que, para conseguir uma autorização de lá para casar aqui no Luco. Então é um processo. Nas igrejas evangélicas, o casamento não é um sacramento. O casamento é uma coisa boa, sagrada, tal, abençoado, mas não é visto como um sacramento, uma coisa assim, ó. Então, quando a pessoa se separa, o pastor vai lá e casa ela de novo com outra pessoa. Se quiser fazer na igreja, faz, tá? Porque eles não veem o casamento como sacramento. Lógico que a igreja evangélica também orienta as pessoas a se separarem só em 2 motivos a se casar de novo, que no caso seria morte, viuvez ou traição. Porém, tá? Mesmo assim orienta o perdão, mas não tem o casamento como um sacramento. Então Henrique VIII teve agora esse problema. O Papa não aceitava a sua separação. Mas o que estava acontecendo na Europa? Estamos falando do século XVII, a Reforma Protestante. A maioria dos países do mundo estava saindo da Igreja Católica, fundando suas religiões próprias. Cada país adotava uma ideologia de Lutero, de Calvino, ou de tantos outros reformadores que surgiram. São vários, pessoal. Esses foram os mais famosos. O que Henrique VIII fez? Espera aí. A Inglaterra já passou por uma crise financeira, e a maioria das terras pertenciam à Igreja Católica, porque naquela época, como eu disse na aula anterior, não se dava para a igreja só o dízimo do seu dinheiro. O dízimo de tudo que um país tinha era da igreja.
Então o que Henrique VIII falou? Caramba, então vou resolver vários problemas. Vou me separar da minha esposa que não me dá filhos homens, vou casar com a minha amante e vou sair fora da igreja católica. Assim eu vou sair fora de tudo quanto é coisas que a gente tem que contribuir para a igreja católica. Então se você parar para pensar, por mais que a reforma protestante começou com a ideia de Lutero de ir contra umas heresias que a igreja católica praticava, no final das contas ela se tornou um movimento capitalista. Havia interesses, escusos por trás da reforma protestante. Lutero queria uma reforma na igreja católica, e as pessoas pegaram carona disso para poder fazer novas religiões e desfrutar daquilo que a igreja católica desfrutava, que era o dinheiro. O que Henrique VIII faz? Ele se separa da sua esposa. O Papa vai, excomunga Henrique VIII. O que é excomungar? Pessoal, hoje, vocês sabem, a maioria das pessoas, independente da religião que elas seguem, elas acreditam que o cristão acredita que a salvação está em Cristo e não na igreja. Então é comum uma pessoa ser da igreja batista, amanhã ele vai para a Maranata, o cara é da católica, amanhã ele vai para a batista, que as pessoas entendem que a salvação está na fé. A igreja é um lugar de se cultuar. Mas na Idade Média, até esse período aqui agora, a única igreja que havia era a igreja católica. Então você ser excomungado por um pároco ou pelo Papa significava ser excomungar, significava tirar da comunhão, expulsar da comunhão. E como não tinha outra religião cristã, seria uma forma de te condenar ao inferno. Então quem era excomungado era condenado ao inferno. Só que estamos no momento que Henrique VIII foi excomungado e que já havia a reforma protestante, em que Lutero havia dito às pessoas que a salvação era pela fé e a fé em Cristo. Lutero abriu as portas da Bíblia para as pessoas. Lutero criou para as pessoas a ideologia de que a Bíblia podia ser lida, você podia interpretar, entender, o sacerdócio universal. Então Henrique VIII faz o quê? Ele é expulso da igreja católica, então ele confisca todas as igrejas católicas que haviam na Inglaterra, já que o país é dele, é o rei, expulsa os padres e cria sua própria religião, que existe até hoje na Inglaterra, que é a religião chamada de anglicana. Então, a igreja católica virou uma igreja católica local, é igualzinho a igreja católica praticamente, até um jeito de cultuar, tudo igual. A única diferença é que agora, quem era o líder da igreja, o chefe? Henrique VIII, pai de Elizabeth I, chefe do Estado e chefe da igreja. Ele era uma espécie de papa. E aí agora se formam padres e passam a ter agora os reverendos da própria igreja, tá? Qual é o problema? Que o país, o rei agora era protestante, ele era anglicano, o povo se dividiu entre anglicanos, alguns permaneceram católicos, ainda que não tinha mais igreja para cultuar, e surge na Inglaterra um outro grupo de pessoas, que eram os Quakers, que também foram chamados de puritanos. Quem eram esses? Esses eram os protestantes verdadeiros, estudaram a Bíblia, as coisas de Lutero, as ideias de Calvino, formaram igrejas onde eles pregavam que a igreja anglicana, eles criticavam, era uma igreja católica, e que as pessoas precisavam se converter e mudar de vida. Então os puritanos, eles prezavam por roupas compridas, eram contra bebidas, festas, farras. Esse grupo surge na Inglaterra agora. Mas o que começa a acontecer na Inglaterra? A Inglaterra começa a viver agora um problema de conflitos religiosos entre puritanos e anglicanos. Então, dentro do país começou a ter conflitos por causa de ideologias religiosas. O que Henrique VIII, depois ele morre e sua filha continua o seu trabalho de consolidar a religião anglicana no país, mas o que eles fazem? O que ela faz agora? Ela pensa o seguinte: poxa, nós temos uma terra lá na América do Norte, a terra é ruim, infértil, não serve para nada, e nós temos aqui um povo dando trabalho demais. O que a gente vai fazer? Vamos mandar esse povo, lá para a América, porque já está rolando um boato que os franceses estão tentando lá roubar nosso lugar. Os franceses já estavam ali naquela região ali do norte dos Estados Unidos, bem acima ali, entre os Estados Unidos e Canadá, na fronteira. Os franceses estavam já contrabandeando madeira ali, e peles de animais principalmente. O que Elizabeth pensa? Vamos resolver então dois problemas também. Vamos mandar os protestantes para lá, esses puritanos aí certinhos para lá. A gente se livra deles e ainda ocupa a América do Norte, que é um lugar que não serve para nada, mas é nosso.
Então eles incentivam a colonização da América do Norte, tá? E aí o povo vai para lá. Pessoal, se você parar para pensar, é quase no mesmo período, tá? Um pouco até depois do período em que o Brasil foi descoberto. Então, se você olhar e estudar, você vai ver que os Estados Unidos e o Brasil têm praticamente o mesmo tempo de vida. E aí você vai perguntar, e por que lá se tornou uma potência e aqui virou essa merda aí? Justamente devido ao tipo de pessoa que foi mandado para lá. Quem que a Rainha Elizabeth mandou para lá, para a América do Norte? Famílias de pessoas puritanas, que prezavam pela moral, pela verdade, tá? Pelas roupas, pelo comportamento, contra bebidas, gente certinha, de famílias. Então, os Estados Unidos vieram para cá colônias de povoamento, pessoas que foram para povoar. O lema era: façamos a América, nós vamos fazer a América, vamos construir um país baseado na Bíblia, nos nossos costumes cristãos e tal. Por isso que você pode ver quando um americano ele vai depor no fórum de justiça, não igual aqui eu já fui de fórum, não tem nada, o cara chega lá, senta lá e o juiz pega o depoimento dele. Lá não, eles pegam a Bíblia, colocam a Bíblia, o cara pode ser o maior assassino, matou 1 milhão de pessoas a sangue frio, mas ele tem que colocar a mão direita em cima da Bíblia, levantar a esquerda e falar: eu juro dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, e jura. Ah, Renato, por que o cara jura aqui? Se sempre contar mentira, eles não contam. Porque, como eles foram criados baseados numa doutrina toda certinha protestante, os norte-americanos eles têm a verdade como coisa que não pode ser ultrapassado. A verdade de lá é doa quem doer. Eles têm como base aquele versículo de Paulo que diz: diga sempre a verdade, mesmo que isso te cause dano próprio. Então o americano ele conta a verdade, ele tem dificuldade de mentir, tá? Não são 100% não, né? Não estou falando, não estou falando de uma nação homogênea, mas a essência do americano é a sinceridade, ele não sabe mentir. Por isso, quando ele vai lá fora, ele conta mesmo: matei, cortei os pedacinhos, enterrei tal lugar. E quando tudo vai lá, reconstitui o crime, pode ver que eles fazem tudo, tá? Porque faz parte da essência. Então, o Brasil era colônia de exploração, pessoas que vinham para cá para roubar riqueza e levar embora. E aqui era colônia de povoamento. Motivos que as pessoas vieram também, além da religião, da protestante, que eles queriam fazer um país, tinha outro motivo muito importante que não existia em lugar nenhum do mundo nessa época. Nessa época que a maioria dos países da Europa eram monarquias, como a Inglaterra. E nas monarquias, todas as terras pertencem ao rei. Você tem o direito de explorar a terra, mas a terra é do rei. Aqui, e de nobres, duques, condes, marqueses. Pela primeira vez na vida agora, pobres ganhavam terras. Por isso que vieram muitos finlandeses, irlandeses, gente de várias regiões da Europa, vieram dos Estados Unidos, escoceses, no sonho de ter sua própria terra. Porque eles sabiam que aqui teria terra. É a mesma coisa se o presidente do Brasil hoje falar bem assim: eu vou lotear a Amazônia, quem quiser ir para lá eu vou dar tipo assim 10 alqueires para cada pessoa, vou fazer tudo pasto. Vai chover de gente querendo ir para lá para ter sua própria terra, gente que sonha com isso. Você não vai, mas pessoas que não tem nada e não tem nada a perder, igual esse povo aqui. Então isso incentivou irlandeses, franceses, pessoas de vários países do mundo a virem para cá, pobres, pensando o quê? Poxa, eu pago minha passagem, levo madeira, construo minha casa e agora eu vou ter minha própria terrinha. Então, por isso os Estados Unidos deu certo. Porém, quando eles chegam lá no norte, eles tiveram um problema seríssimo, que foram os solos inférteis. O que eram os solos inférteis, tá? Foi dado para esse povo o norte da América. Foi traçada uma linha paralela e o sul não foi dado. Por quê? O sul tinha terras um pouco mais férteis. Então essas 13 colônias aqui é do norte dos Estados Unidos, do norte da América do Norte. E os solos não prestavam. Quando eles chegaram aqui, começaram a plantar, e os primeiros povoamentos vieram mais de 200 pessoas, só sobraram um pouco mais de 5 ou 6 pessoas. Morreu todo mundo, com doenças locais que haviam, vírus e etc. Morreu quase todo mundo. Pegaram as doenças lá do nada. O que eles plantaram não funcionaram, não vingou na terra, e eles começaram a passar fome. Já na segunda expedição que veio, porque ninguém recebia notícia lá na Inglaterra que o povo lá estava morrendo. Todo mundo pensava: poxa, minha vizinha foi, meu primo foi, todo mundo está bombando lá, eu vou também. E começaram a chegar os primeiros, o Mayflower, que foi um dos primeiros navios. Depois começaram a chegar outros navios. Nos próximos navios as pessoas já tiveram uma sorte, que foi
encontrar índios da uma tribo chamada Poan. Esses índios, eles tinham uma técnica de cultivo no solo da América do Norte. Qual era? Eles fertilizavam o solo, utilizando peixes mortos. Eles pegavam peixes, botavam na terra, restos de plantas. Eles faziam uma espécie de humus, que é um adubo natural, usando peixes e plantas. Fertilizavam a terra, ficavam revolvendo essa terra, virando, até fertilizar o solo e depois plantavam. E ensinou para eles algumas coisas que eram boas ali, como o milho, a batata. E aí o povo passou a plantar aquilo que os índios ensinaram. Tanto que um ano depois, eles tiveram uma grande colheita, graças à ajuda dessa tribo. E aí chamaram esses indígenas lá, tá, esses nativos, e fizeram um grande banquete. Esse dia se transformou nos Estados Unidos como o Dia de Ação de Graças. E até hoje é o maior feriado que eles têm. Não é Natal, não é Ano Novo, não é Dia das Mães, não é Dia dos Pais. O maior feriado dos Estados Unidos é o Dia de Ação de Graças. Porque é um dia do agradecimento. Porque foi graças a essa ação que a colônia funcionou. Tá? Inclusive lá Natal, não é igual que a gente reúne a família. Natal lá parece carnaval aqui. É uma festa que as pessoas vão para as ruas, a chamada famosa festa americana. Você vai numa casa, você não conhece ninguém, você chega com 5 garrafas de cerveja, você entra, o outro traz uísque e vai pegar as casas do povo, enche de iluminação, dança, festa, farra, cada um na sua. Não se tem contato familiar. Poucas famílias. Agora, no dia de ação de graças, as famílias se reúnem, compram um peru lá gigante, lá uma ave, bota em cima da mesa para dar as mãos, fazer aquela oração hipócrita, todo mundo come e depois cada um vai para sua casa lá e vive sua vida pro resto da vida assim. Por quê? Porque a cultura lá é diferente da nossa. Nós somos filhinhos da mamãe e do papai. A gente quer ficar dentro da casa da mamãe e do papai até os 40 anos, 50, 60, se puder, para sempre. Se tiver um pai e mãe boa, ou uma mãe boa igual a tia minha, você não quer nunca sair de casa para casar. É quase empurrado para casar. E lá não. Quando você faz 18 anos, você tem 2 caminhos. Ou está aprovado a ser uma boa faculdade, ou então seus pais te convidam a sair de casa. Aí com 18 anos você tem que sair de casa e vai trabalhar. Ah, e tem emprego? Lá tem emprego sobrando, né, gente? Para quem não tem estudo. McDonald's, lanchonete, posto de gasolina. Esse tipo de que eles consideram lá como subemprego, tá? Pagam um salário razoável, dá para você sobreviver. E aí eles montam repúblicas entre amigos, porque quando você está fazendo 18 anos, vários amigos seus estão fazendo também. E normalmente seus amigos são o mesmo tipo de você. Se você é um cara estudioso, seus amigos são estudiosos, todo mundo para a faculdade. Mas você é um cara vagabundo, seus amigos tudo vagabundo também, então ninguém para a faculdade. Então vamos montar nossa república. Tá? E aí você vai sobreviver. E aí seu pai e sua mãe não ficam te telefonando, meu filho, você está comendo, está fazendo comidinha direitinho, vou fazer umas comidinhas congeladas e levar para você. Não vou trazer sua roupa para eu lavar. Não, você tem que se virar. Por isso que eu acho muito massa isso na cultura americana, sinceramente. O desapego e a independência. Isso transforma você em alguém que tem que aprender a lavar a sua roupa, aprender a cuidar da sua casa, fazer sua comida, comprar, embutir, trabalhar. E aqui você vê um manezão de 40 anos de idade, nunca trabalhou na vida. Tá? Eu tenho um tio mesmo, que ele engravidou uma mulher, já estava com 40 anos, tá? Quase minha idade, 35 anos a mulher. E aí ele engravidou a mulher e ficou cuidando da filhinha, ele mora na casa da minha avó, já velhão, e a mulher na casa dela, ela já tinha uma casa. Aí teve uma hora que os meus tios se reuniram e deram uma pressão no meu cara: você ama sua filha, você ama essa mulher, vai casar. Mas a gente está vivendo tão bem assim, não, vai com suas malas e vai embora. Aí ele foi embora, tá? Porque ele vivia na casa da minha avó, suquinho, almoço, copinho na mão, igual eu lá em casa, falando de casa. Ó, então, a ausência de metais desmotivou o controle metropolitano. Então, quando esse povo começou a chegar e dar certo, o que a Inglaterra fez? Vamos lá ver o que esse povo está fazendo. Aí quando eles chegaram, eles viram que lá não tinha ouro nem prata, igual aconteceu no Brasil, no litoral. Então a Inglaterra falou assim: deixa esse povo aí, esses protestantes se virar aí, eles se matem para lá. E deixou esse povo lá. Então esse povo cresceu num sistema, tá, chamado negligência salutar. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ou seja, eles cresceram sem controle metropolitano, abandonados lá, eles que vivam a sua própria sorte. Então, a Inglaterra não mandava nada para eles, não ajudava em nada e também não cobrava nada de imposto. Então eles viviam a sua própria sorte. A agricultura era a agricultura de subsistência no norte. O que é isso? Eles plantavam o suficiente para você sobreviver com a sua família. Então, eram famílias, tá?
A maioria deles também, depois com um pouco de tempo, começaram a trazer escravos também, comprar escravos africanos, para poder cuidar de serviços domésticos, cuidar das casas das senhoras, cuidar de alguns trabalhos também básicos, tá? Esse era o sistema de escravidão. A escravidão do norte não era tão grande quanto o sul. A gente vai estar mais para frente sobre a escravidão do sul, porque o sul foi chamado de colônias de exploração. Lá não vai ser doado terra para as pessoas irem viver. Lá vão ser terras para plantio, principalmente do algodão, para abastecer as indústrias da Inglaterra e tabaco. Predominava a pequena e a média propriedade. Por quê? Se as pessoas estavam ali para sobreviver em família, para que eles precisavam de uma fazenda gigante? Já que todo mundo tinha um pedacinho de terra. Hoje, que nós vivemos um sistema capitalista, quem tem uma terra grande, ele é bem beneficiado, porque as outras pessoas também querem ter uma terra. Nessa época, todo mundo tinha uma terra. Então, qual era a vantagem de você ter uma mega fazenda? Nenhuma. Então, as pessoas tinham pequenas propriedades que eram o suficiente para subsistência ou sobrevivência. O trabalho era basicamente livre. Por quê? O norte começou com um princípio de fazer o país. Também eles tinham como uma instituição que funcionava diretamente aqui, que era a maçonaria. A maçonaria veio e se infiltrou nas colônias do norte, e a maçonaria ela tinha como objetivo principal nessa época o quê? O crescimento comercial. Então nessa época eles incentivavam a derrubada de madeira, comércio de ferramentas e tal. Então, para os maçons, quanto menos escravos houvesse no país, mais circulação de dinheiro haveria. Por quê? Porque se você tem um escravo, você não contrata funcionários, então o dinheiro não circula. Então, por causa disso, era incentivado nessa época aqui essa questão do trabalho livre. E o desenvolvimento da indústria, manufatura e do comércio. Pessoal, como no norte eles tinham uma ideia de fazer uma nação, eles começaram com um processo de incentivar a pequena indústria manufatureira, o comércio e principalmente também, tá, essa questão aqui de vida sem dependência da Inglaterra. Eles queriam formar um sistema de independência, não independência desligada da Inglaterra, mas independência comercial e financeira. É óbvio que a maioria dos produtos ainda vinham da Inglaterra e começou também a chegar produtos de outros países. É aqui que a Inglaterra vai começar a se incomodar. Por quê? Essa independência começou a ficar demais. Então a Inglaterra vai começar a se incomodar com essa independência e vai começar a querer interferir nessas colônias. Agora vem o que eu disse para vocês, que era negligência salutar. Esse povo vivia um sistema chamado de negligência salutar. O que é negligência? Negligência é o seguinte: é quando você não toma os devidos cuidados em uma atitude ou em uma situação. Um exemplo: você tem um carro, e aí deu final de semana, você fala assim: nós vamos viajar, família, beleza. Aí eu vou, olho os pneus do meu carro estão careca. E aí minha esposa fala assim: amor, como é que a gente vai viajar com esse carro com os pneus carecas? E se você de repente entrar numa poça d'água, o carro derrapar, ou numa curva, aí eu digo que não, eu sei que os pneus estão carecas, mas eu vou devagar para não correr o risco. Então eu estou sendo negligente. Eu sei que existe um perigo iminente e mesmo assim eu resolvi viajar. Tá? Se a polícia me pega, eu tomo uma multona. Por quê? Porque o pneu, você sabe que tem aquela cava dentro do pneu, aquilo lá é para ter aderência com o asfalto. Quando o pneu fica careca, por exemplo, se você passa numa poça d'água com a cava, a água ela penetra ali e aí faz com que a borracha tenha contato com o solo. Se o pneu estiver careca e você passa na poça d'água de uma vez na pista, ele perde a aderência, que chama de aquaplanagem, o carro fica solto na pista e pode rodar, bater e comer do nada. Então, se eu faço isso, eu estou sendo negligente. As pessoas confundem negligência com imprudência. Imprudência é quando eu faço algo que eu desrespeito uma lei de trânsito. Ela está a 100 km por hora, acelera 200. Meu carro está em perfeitas condições, então ali foi uma imprudência. Tá? Agora, se eu faço isso a 200 por hora com um pneu careca, eu cometi imprudência e negligência. Outra coisa, eu tenho um bebezinho, tenho que tomar conta. Ele está ali sozinho, está andando. Eu falo, deixa ele aqui, não tem nada demais. Ele vai lá e enfia o dedo na tomada, eu estou aqui no WhatsApp. Eu fui negligente.
gente, porque eu sei que uma criança precisa estar 100% olhando. Quantos casos a gente vê na televisão de criança que, sem querer soltar a mão da mãe, atravessa a rua, o carro atropela, trem, etc. Então, o que acontece? Isso é por falta de cuidados. Quem tem uma criança sabe, um bebê, você não pode descuidar um minuto. Se você piscou, a criança pegou o batom, riscou a parede, ela faz coisas que você nunca imaginou na sua vida. Então, isso é negligência. Por que isso tem a ver com a matéria? Porque estamos falando aqui de um povo que estava prosperando, um povo que tinha armas, porque nessa época todo mundo que veio para cá usava armas. Por que eles usavam armas? Porque quando essas colônias começaram a crescer, os mesmos indígenas que estavam familiarizados com esse povo perceberam que agora esse povo vinha para tomar suas terras, e aí foram crescendo os acampamentos e os indígenas perceberam que eles estavam ficando sem terras. Outra coisa, os povos nativos começaram a assassinar aqueles animais que tinham nos Estados Unidos, um bisão, parece um búfalo, né? Aquilo era o principal alimento de caça dos indígenas. Nessa época começou a Inglaterra a comprar as peles desse bicho, então se matavam demais, praticamente eram milhões na Inglaterra e hoje são poucas dezenas ou centenas, porque o povo exterminou praticamente esse animal para buscar, e começou a faltar comida também para aqueles povos lá indígenas. Então, começou a ter muitas guerras entre indígenas e colonos. E os indígenas, principalmente os apaches, eles tinham um costume que era sinistro. Quando um índio matava um guerreiro de outra tribo, para provar sua valentia, eles escalpelavam o guerreiro. O que era isso? Ele vinha com a faca, cortava essa parte aqui e arrancava só esse couro da cabeça e levava. Quanto mais escalpo o índio tivesse, mais demonstrava a sua força como guerreiro na tribo. E eles começaram a fazer isso com os colonos. E aí os colonos deram um troco na mesma moeda. Quando eles matavam os índios, eles escalpelavam os índios. Aí começou essa guerra aqui entre indígenas, tanto que lá eles mataram indígenas quase, muito mais até mesmo do que os portugueses fizeram aqui no Brasil, tá? Praticamente acabou, os Estados Unidos não tem quase que floresta mais, nada. Tem algumas áreas de preservação indígena, tá? E os índios vivem nessas áreas, e algumas áreas delas são até produtivas, igual tem áreas de petróleo que os indígenas vivem. Só que em vez de expulsar ou matar os indígenas, igual estamos fazendo lá na nossa região amazônica, lá, os garimpeiros de ouro matam os índios lá para poder roubar o ouro, aqui o governo fez interessante. Ele assentou os índios fora desse ambiente de perigo e paga royalties aos índios. Como assim royalties? Se tem petróleo ali, tudo que tira de petróleo ali, o índio recebe uma porcentagem daquele petróleo, um dinheiro. Aí eles fazem lá, tem casas boas, tem vilas bem feitas, onde os indígenas moram, estudam, faculdade, graças ao dinheiro dos royalties das coisas que poderiam ser feitas no Brasil também, né? Então, colônias do sul. Aqui nós falamos, pessoal, até aqui foi colônias do norte. Agora vamos falar das colônias do sul. Tinham dois tipos de colônias nos Estados Unidos. Aquela lá que nós falamos agora foi de povoamento. Essa aqui foi de exploração. Como que era? Primeiro, as propriedades eram baseadas no latifúndio e na monocultura. Era um sistema chamado de plantation. O que é isso? O governo percebeu que as terras do sul eram férteis. Como o governo aqui não tinha interesse nenhum de ajudar esse povo, não foi doado terras para eles, para ajudá-los. Foi para ficar livre deles e para conquistar, colonizar essa terra. O que o governo fez aqui no sul? O sul foi doado terra somente para ricos que vinham para cá com o objetivo de plantar algodão para abastecer a indústria inglesa. Não sei se vocês lembram que na Revolução Industrial, né, nós estamos falando aqui nesse mesmo contexto, a Inglaterra era a maior produtora de tecidos do mundo, têxtil. Então, a Inglaterra deixou a lã e começou a adotar o algodão. A princípio, ela importava o algodão da Índia, tá? De países asiáticos. Agora, a Inglaterra tem terra para produzir o seu próprio algodão. Porque o sul dos Estados Unidos, você sabe, né? O clima é bem parecido com o do Brasil. É um clima bem temperado. Então, o que acontece? No sul, o algodão pegou bem. Lá nos Estados Unidos do Norte não pegaria tão bem, nem na Inglaterra. Então, as terras do sul foram usadas para plantar algodão e o tabaco para trocar por escravos. Então, olha a diferença. Lá eram pequenas propriedades, mão de obra livre. Aqui, grandes propriedades, monocultura, porque era plantação tudo de algodão, e utilização de mão de obra escrava, ou seja,